Bom, o Fusquinha já está completamente limpo, o Saura já deu um trato nele, a gente está com excesso de serviços aqui, então a gente acaba deixando os nossos carros aí, às vezes sem a devida atenção. A gente vai aproveitar hoje que a gente está aí num intervalo entre um serviço e outro e vamos dar uma adiantada aqui no Fusquinha da Kátia. O próximo ponto, e um ponto que particularmente me incomoda bastante, a Bianca vai vir para cá. Esse Fusquinha é um 1372 e essa daqui é a roda original dele. Tá uma roda de 5 furos, ou seja, ele tem um tambor de freio de 5 furos. E quando a gente viu esse Fusquinha pela primeira vez, e apesar disso a gente se apaixonou por ele, ele tava com uma medonha roda aro 17, tá? Que a gente tratou de despachar o mais rápido possível. A alternativa que a gente tinha seria colocar 4 pneus novos nas rodas originais, que a gente tem também, mas como o motor ele tá bastante forte, agora ele tá com 1600, como a gente já comentou, e vai sofrer sem dúvida, né, Rodolfo, algumas melhorias aí, mas a gente não poderia manter ele com os pneuzinhos aro 15 originais, aqui os fininhos diagonais. Então, conversando com o Seiki, no momento que eu estava atrás de trocar os pneus, pensei em colocar os pneus de Itamar, igual tem o meu vermelho aqui atrás. Ele pediu pra gente esperar um pouco, porque ele tinha essas rodas que vocês acabaram conhecendo no nosso Fusquinha, que são conhecidas como mexicanas. Ele está com um pneu bem mais interessante aí para o uso que a gente pretende fazer, que é o 9560 aro 15. Praticamente, na minha opinião particular, o limite do juízo aí que você pode utilizar sem comprometer os componentes da suspensão, considerando ainda que essa daqui é uma suspensão de pinos. Qual que é o ponto negativo dessa modificação? É que a gente ainda está com o tambor de 5 furos ali, e existe um adaptador que é uma coisa muito tosca, que vocês vão ver na hora que a gente desmontar, para conseguir passar o original de 5 furos para esse de 4 furos aqui. Então, o que a gente vai começar a fazer é o seguinte: eu vou desmontar, vou levantar a frente do carro, vou retirar as rodas, vou aproveitar, já vou revisar a suspensão dianteira, se a gente precisa fazer algum serviço, trocar algum terminal. Vou arrumar uma solução melhor do que esse adaptador de rodas aí, tá? E já vou deixar praticamente o eixo dianteiro na melhor condição possível. A Bianca vai mostrar um pouco aqui por cima. Como o pneu é largo, a roda é larga, o adaptador acabou jogando o pneu mais para fora ainda do paralama. Deixando a questão estética de lado, e a questão estética particularmente não me agrada quando fica muito largo dessa forma, ainda existe que você não pode usar o pneu para fora do paralama em situação nenhuma. Tá, isso daí tá no Código Brasileiro de Trânsito, aí não sei exatamente qual seria a lei, mas você não pode fazer isso. Isso daí é um motivo para de repente um guarda te segurar o carro, ou apreender, ou te dar uma multa. Então, para evitar esse tipo de problema também, é que a gente vai ter que tirar esse adaptador para a roda voltar pelo menos uns 2 ou 3 centímetros para dentro aí, que já vai deixar ele, tanto do ponto de vista estético, como acredito que do funcional, mais eficiente. Porque na hora que a gente tirar esse adaptador, vocês vão ver que é uma peça muito primitiva, e que fica difícil a gente confiar numa peça dessa e ainda querer ter um balanceamento aí no conjunto. Para começar o serviço, então, antes da gente erguer o carro, o que eu vou fazer? O tanque já está de forma bastante conveniente na reserva. Eu vou tirar o tanque para que a gente possa avaliar a situação ali dos terminais de direção, ver os componentes do freio, porque uma vez que a gente vai ter que desmontar parcialmente a frente, aí já é o momento da gente revisar os freios. Eu vou tirar o tanque, já soltei todo ele, eu estou só mostrando aqui a boia, que com certeza aqui a gente vai ter problemas de vazamento. A gente já nota alguns indícios aqui. A gente andou pouco com o carro e na verdade a gente nunca encheu o tanque dele, mas certamente quando encher o tanque a gente vai perceber um vazamento bastante desagradável aqui. Então talvez essa boia ela vá precisar ser trocada. Bom, sem o tanque dá pra gente ter uma ideia. Eu já tinha examinado muito esse Fusquinha, tá, antes de comprar. Eu já tenho uma série de vídeos aí, dicas para comprar um Fusca.
mas eu acho que vale a pena repetir para você que não fez a besteira ainda de comprar um Fusca. Não a besteira de comprar um Fusca, mas a besteira de comprar um Fusca errado, tá? Porque depois você vai ficar choramingando aí que ele não tá como você gostaria, você vai falar que você está gastando muito dinheiro, simplesmente por uma falta de planejamento sua. De todos os itens que você pode olhar, repetindo de forma bem simplificada as minhas dicas para comprar um Fusca. Primeiro, documento, tá? Ele tem que estar em ordem, tem que estar em dia. Se o cara não tem condições financeiras de manter o documento em dia, a manutenção preventiva do carro foi abandonada muito antes disso, tá? Então eu já descarto um carro que não esteja com o documento em ordem. E mecanicamente, o que eu considero mais importante, uma lataria sólida. Você tem que priorizar uma lataria a favor, preferir uma lataria melhor do que um conjunto mecânico com um motor melhor, porque um motor é fácil de você fazer, e uma lataria às vezes é muito difícil, para não dizer às vezes impossível de deixá-la perfeita de novo. Ponto principal da lataria que você tem que olhar, o cabeçote da suspensão, que é essa parte aqui. Aqui não pode ter trinca. Se você está comprando um carro, eu particularmente eu não compro um carro que essa parte tenha sido modificada ou mexida, ou por estar podre ou por acidente. Parte para outro carro. Você não precisa se sujeitar a comprar um carro que já tenha sido modificado o chassi, sendo que você pode comprar um carro íntegro como esse daqui, tá bom? E outra, pelo mesmo preço do que um acidentado, tá? Então esse daqui foi o primeiro ponto que eu deitei embaixo do carro e fiz questão de olhar, principalmente porque ele estava com aquelas rodas enormes, aro 17, e queria ver se não tinha nada trincado. Claro, você vê uma ferrugem superficial, isso não é problema nenhum. Ai, Tonela, passa um convertedor de ferrugem. Não precisa. Essa própria camada de ferrugem aqui, ela acaba protegendo contra uma ferrugem que possa avançar mais. Lembrando que esse era um carro do Rio de Janeiro, que vivia perto do litoral, então por conta disso ainda, ele está muito bem conservado, tá? Então, ponto principal, se você vai comprar um carro, a integridade dessa peça aqui, do cabeçote da suspensão, cabeça de porco, como é conhecido em alguns lugares. Aqui a gente já nota a péssima mangueira que estava sendo usada. Aqui um ponto negativo, ó, tá sem a guarniçãozinha de borracha que prende esse caninho. Aqui a gente vai fazer alguma coisa para eliminar a vibração aí, talvez um silicone ou um pedacinho de borracha. Isso daí é só um detalhe também, tá bom? Então aqui o que a gente consegue observar, além das peças que talvez a gente tenha que trocar aqui como terminais, alguma coisa assim. A gente tem um acoplamento da coluna de direção na caixa de direção ressecado. Ele ainda está funcional, mas ele tem alguns pontos de ressecamento aí que quando você força o volante você pode ter aí uma torção mais do que o que seria o ideal. Então essa é uma situação ótima para a gente poder fazer a troca desse acoplamento aqui, que é bastante fácil, e a gente vai fazer isso sem dúvida. Uma outra coisa que dá pra gente fazer antes de levantar o carro é tentar identificar qual terminal aqui que pode estar com problema. Eu já estava aqui com a Bianca observando, esse daqui com certeza ele tá com, ó, ele tá com uma certa folga. Então esse daqui é um que a gente vai ter que trocar. Eu não sei se a folga é aqui. Não, a folga é lá na roda. Talvez esse daqui também esteja folgado por sua vez. Esse aqui não, esse aqui parece firme. O amortecedor parece bem montado também. Então aqui são só itens da manutenção que a gente já está acostumado a fazer, como por exemplo a troca dessa mangueirinha aqui, tá? Porque de todas as mangueiras de combustível, essa sempre é a mais negligenciada por conta do acesso difícil aí. E agora a gente tem uma condição mais favorável aí, mais acessível, então a gente não vai perder a oportunidade, e certamente que a gente vai fazer a troca e juntamente com isso outras manutenções preventivas. A grande questão é que eu estou aproveitando para tirar o tanque já para dar uma examinada aqui, porque o objetivo do nosso serviço de hoje
dá uma solução para aqueles adaptadores ali das rodas de 5 furos para 4 furos. Mas por conta disso eu vou aproveitar e já vou revisar essa parte. Agora a gente vai levantar o carro. Isso eu sempre mostro e comento, mesmo assim as pessoas continuam me perguntando: Tonela, onde é que eu apoio o macaco ou o cavalete no Fusca? No caso da suspensão dianteira, de levantar a frente, o melhor ponto para você apoiar é no tubo inferior do quadro da suspensão, particularmente um pouquinho mais para dentro, 5 centímetros mais para dentro do que o bico da engraxadeira, porque se engraxar a suspensão fizer parte da tua manutenção, o cavalete não vai te atrapalhar. Bom, agora o carro já está erguido. Próximo passo, a gente vai virar as rodas para ver se a gente nota algum defeito no enrolamento ou em folga do... Ó, não estou ouvindo nada absurdo aqui no rolamento. A roda já está um pouquinho solta, eu já soltei os parafusos aqui. Mas aqui aparentemente está tudo legal, vamos ver do outro lado. Bom, desse lado aqui a gente já está com mais problemas, tá? A gente tá com esse terminal ruim, ó. E certamente ele tá... O problema tá todo nele, não tá naquele interno. E aqui, se o Pirim parar um pouquinho de gritar, a gente vai conseguir aproximar e ouvir o barulho do rolamento. Tá? Eu espero que tenha dado para ouvir. Mas aqui o rolamento já tá comprometido. A peça que... é horrível, é esse sanduíche aqui, esse adaptador aqui, ó. Você nota que ele tem mais ou menos 3 centímetros de altura, ele afasta a roda 3 centímetros e com um detalhe, tá? Esse adaptador é o adaptador que estava na roda traseira. Eu tive que passar ele para cá porque quando a gente descartou as rodas, aro 17, esse tambor de freio, ele tá com essa furação aqui, que era para aquela roda aro 17. Tá? Então esse adaptador, porque o tambor de freio traseiro não foi furado. Então esse adaptador, ele tem essa furação feita. Enquanto que o adaptador que está na traseira, eu acabei colocando um que não tinha essa furação. Por quê? Porque esse daqui, por incrível que pareça, é o de melhor qualidade em relação àquele que a gente tem ali na traseira. Quando eu tirar esse adaptador, vocês vão observar que existe essa furação também aqui no tambor. Bom, a furação que eu comentei está aqui, que ela suportava a roda aro 17 com a furação de 4 furos padrão dela, apesar de que ela era aquela roda que tem 8 furos para você encaixar em diversos carros. Tá? E aqui eu observo que existe uma pequena usinagem, eu acredito que para criar uma superfície plana para poder assentar a roda. Na verdade existe um espaçador de alumínio. Então eu acredito que se a gente for usinar aqui, a gente vai precisar fazer mais ou menos a mesma coisa. Vai ter que tirar um pouquinho de material aqui para deixar essa superfície plana para poder apoiar a roda, tá? Então aqui vai sair mais uns 3 ou 4 milímetros. Sinceramente não sei se isso é viável pro tambor de freio. Somente na hora que a gente desmontar a gente vai poder ter certeza. Existe uma outra alternativa, caso você tenha uma suspensão de 5 furos e queira migrar para a suspensão de 4 furos, tá? Apesar de que o pessoal hoje está fazendo mais o contrário, né? Eles estão pegando carros de 4 furos e colocando a de 5 furos para seguindo a cartilha aí do Zé Frizinho. Mas realmente é bem complicado você usar essa roda de 5 furos. Aqui existe uma opção, esse daqui é um 72, não sei se em 76, em 77, enfim, isso também não é muito importante, mas o Fusca que não era 1300L, ou seja, que ele não tinha suspensão de pivôs, ele continuou usando a de pinos, ele passou a ter uma manga de eixo diferenciada, tá? Só a pontinha ali onde encaixa o tambor, e ele passou a usar um tambor igual esse que eu vou mostrar. Esse aqui é um tambor de 4 furos dianteiro, tá? Pô, Tonela, não dá para usar lá? Não dá para usar direto, e por um motivo simples, porque os caras já pensaram nisso também, para você não, vamos dizer, não modernizar o teu Fusca. O que eles fizeram?
eles preferiram fazer uma ponta de eixo diferenciada, mais fina. Eu vou mostrar uma aqui, mas essa daqui é para um freio a disco. Eles preferiram fazer essa parte mais fina, como se fosse a de um freio a disco, para montar um tambor. Fizeram um tambor específico, tá? Mas aqui era para de pivôs. Então você tem duas alternativas. A primeira é tentar furar o tambor, que é a primeira que eu vou tentar fazer. Se a gente não conseguir, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que conseguir uma manga de eixo de um 1300 pós aí 77, talvez 76, não sei exatamente o ano, que seria uma manga de eixo aqui mais fina, tá? Mas ainda assim de pinos, tá? Ainda assim de pinos. Você tem 3 mangas de eixo com essa espessura. Você tem a de disco, que é essa daqui. Você tem a de tambor e de pivôs, que é essa daqui. E você tem a de tambor, tá? Que ela não tem isso daqui, é mais ou menos isso só. Você tem a de tambor, assim, e a de embuchamento, que é justamente caso a gente fracasse na tentativa de usinar nosso tambor, a gente vai ter que fazer isso. Vamos ver o que a gente consegue lá. A gente já tirou os 2 tambores de freio. O tambor ele tá bem gasto, tá? Ele tá bem gasto, e se a gente olhar aqui ele tem uma parte rebaixada que vai tornar inviável praticamente a gente fazer uma nova furação aí, tá? Então, considerando também que o investimento, porque a gente vai ter que trocar rolamento. Por um lado a gente vai ter que trocar rolamento de qualquer forma, eu já vou trocar dos 2 lados. Esse rolamento maior desse sistema de 5 furos é muito mais caro do que o rolamentinho menor, que vai nos tambores mais modernos. Esse é um ponto. Outro ponto é que a gente vai ter um custo de usinagem do tambor, tá? A gente vai ter um custo de usinagem do tambor aí, e ainda vai manter o tambor no padrão antigo. Então, qual que é a minha proposta? Eu vou sair com a Bianca agora, a gente vai ver se a gente caça uma ponta de eixo, uma manga de eixo do 1300 moderno, vamos dizer assim, de pino, talvez um espelho desse, porque se a gente troca o tambor, a gente vai precisar ter 2 furinhos aqui para fazer o ajuste. Então, se eu encontrasse um tambor de freio, um espelho do tambor desse modelo também, eu ia ficar bastante feliz. Claro que pode ser usado. O restante das peças a gente mantém as mesmas, mas o que eu preciso mesmo é uma ponta de eixo. O tambor vai ser, eu posso usar até aquele usado que a gente tem aí, a gente tem até de disco, na verdade. Se for falar a verdade, daria até para fazer um upgrade para disco se isso daqui fosse uma suspensão de pivôs, mas não é. Então o que a gente vai fazer? A gente vai correr atrás e a gente vai tentar ver o que é mais viável. Claro que para o sentido funcional, o meu voto já é para a segunda alternativa, da gente usar direto o tambor de 5 furos sem furar, o de 4 furos sem furar o de 5 furos. Mas a gente precisa ver se a gente vai localizar todas as peças. Bom, eu e a Bianca fomos dar um passeio até o desmanche, e o que a gente acabou encontrando foram algumas autópsias feitas em alguns fusquinhas, e a gente teve a oportunidade de comprar esse quadro de suspensão inteiro. Na verdade eu gostaria de ter comprado só a manga de eixo aqui, mas ele não vende. O pessoal não costuma desmembrar dessa forma, ou eles vendem tudo ou eles não vendem nada. Eu acabei pagando R$180 nesse conjunto. É um quadro de suspensão que, se você for considerar para comprar e colocar no seu carro, é um péssimo negócio, porque esse aqui já tinha catracas, que a Bianca vai mostrar aqui, ó. São essas pecinhas aqui, Bianca, ó. Já tinha sido montada uma catraca aqui numa posição bem esquisita. E bom, um amortecedor mais curto, como a gente pode ver aqui, está até estourado. Do outro lado não tem, felizmente. Mas eu comprei por conta das mangas de eixo. Pô, Tonela, por que você não usa do Rodolfo? Justamente por um motivo simples. Esse tipo de manga de eixo é quase que uma exclusividade do Brasil, que saiu com a suspensão de pinos e com o setup aqui, o tambor para 4 furos, tá? Então você não consegue nas mangas da EMP, que seguem o padrão alemão. Se você tem uma manga de pinos, obrigatoriamente ela é de 5 furos, ou pode ser disco, pode ser tambor, mas é no padrão de 5 furos. Esse sistema de 4 furos só no Brasil.
E eu acredito que eles tentaram fazer uma linha mais, vamos dizer, mais simples do Fusca. Por outro lado, não mudam só o embuchamento aqui, muda todo o quadro da suspensão. Se você for comparar com um quadro de pivôs, ele é mais largo, por isso que eu sempre falo que não é viável a pessoa comprar um Fusca de embuchamento e querer fazer um upgrade para pivô, porque ele vai ter que trocar justamente a ponta do chassi. Eu costumo aconselhar que a pessoa já compre, se o pivô é um pré-requisito para que ela seja feliz com o Fusquinha, ela já compra então um 1300L ou então um Fusca dos anos 80 aí mais moderno, para não ter que ficar de repente se lamentando por causa do embuchamento. Não é o nosso caso, a gente aceita todos os Fusquinhas aí numa boa. Então a gente acha que a gente fez um bom negócio, porque eu ainda tenho esse espelho do freio, que ele tem essas aberturas aqui por trás, para que a gente possa fazer o ajuste, uma vez que o tambor ele não tem, deixa eu ver se eu consigo mexer, o tambor ele não tem aquela abertura aqui na frente para que você faça o ajuste. Então ou eu teria que adaptar aquele espelho, ou eu teria que fazer os furos nele, e eu também não tenho certeza se ficaria bom. É a segunda vez que eu estou fazendo esse tipo de upgrade de 5 para 4 furos, e eu posso garantir que é um ótimo investimento, porque você acaba eliminando o ponto fraco ali, que é o excesso de vibração por conta daqueles adaptadores malditos ali. A gente vai lavar a peça agora e vai voltar com elas com aspecto melhor. Bom, eu comecei a desmontar aqui para a gente poder aproveitar as peças, e vale a pena a gente até mostrar alguns problemas que a gente encontrou, não que a gente vá usar as sapatas, mesmo porque a gente pode usar sapatas, mas trocaria as lonas. Aqui a gente tem trincas que mostram que foi rebitado com muita força. A mesma coisa aqui, ó. Isso daqui numa situação extrema, ela pode escapar, encavalar uma em cima da outra e até travar a roda. Então você tem que tomar cuidado para não montar trincado desse jeito. Outra coisa é que aqui está montada a mola ao contrário, ó. Então essa daqui ela fica com essa curvatura aqui. Ele deveria ter colocado a mola montada de fora para dentro. Esse lado a mesma coisa, excesso de pressão aqui nos rebites, trincou a lona. Aqui está até faltando um pedacinho. Desse lado as molas estão montadas da forma correta, e aqui a gente tem uma travinha de algum outro carro que foi utilizada aqui, porque essa daqui é bem menor. Tá, ó. Olha o que tinha atrás do pininho. Tinha uma porca aqui para dar a distância. Ou seja, certamente foi um serviço mal feito aí. Nos últimos dias de vida desse Fusquinha deve ter sofrido bastante. A vantagem da gente ter comprado essa imundície aqui é que a gente vai ter bastante peça. Não que eu pretenda aproveitar esse quadro nojento, isso aqui vai embora logo logo. Mas a gente tem um jogo de sapatas extra aqui que eu já posso manter com lonas novas aí para ajudar quando a gente tiver que trocar de um Fusquinha e assim por diante. Agora eu vou ter que tentar levantar isso daqui nesse carrinho. Acho que até que deu certo. Pronto, Bianca. Bom, então agora o que eu vou fazer? Vou terminar de soltar o espelho aqui, tá? Eu acho que aqui é uma chave, se eu não me engano, é uma 15. Eu vou soltar o espelho mesmo, porque esse espelho aqui a gente vai ter que aproveitar no Fusquinha da Kátia, por conta desses furos aqui, do formato um pouquinho diferente dele. Vou guardar esse cilindro mestre, não sei se ele tá bom, mas se ele tiver bom, pelo menos os sangradores estão na posição, talvez a gente consiga dar um bom uso para eles. Bom, isso aqui tá horrível, ó, a bucha saiu presa aqui no pino. Aqui tem uma bucha sem rolamento. Aqui a gente tem um rolamentinho escondido. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Aqui a gente tem um rolamentinho escondido, detonado também. Aqui em cima não tem rolamento. Aqui tá muito duro, ó. Ou seja, essa daqui é mais uma manga de eixo que foi embuchada aí de qualquer forma, sem critério nenhum. Por isso que a gente não vai ter como aproveitar isso daqui. Antes de correr lá para o Seik, o que eu vou fazer? Eu vou desmontar a minha, porque eu acredito que a minha
pelo menos essa parte aqui, ela deva estar ainda com os rolamentos. Aqui eu coloquei uma do lado da outra. Esse daqui é um do desmanche que a gente comprou, um de 4 furos, tá? Dá pra gente notar que a ponta de eixo aqui, ela tem um formato completamente diferente da do de 5 furos, que é essa daqui, tá? Então o motivo da gente ter desmontado e tá fazendo toda essa troca é para poder ter esse perfil aqui na ponta de eixo, para a gente poder usar um conjunto de tambores de 4 furos. Aqui eu tirei rapidamente só para a gente olhar o rolamento. Aqui a gente tem rolamento de verdade lá dentro, tá? Aqui é uma suspensão, uma ponta de eixo de verdade. Aqui a gente tem uma folga ideal, mas eu não vou ter como aproveitar nada daqui e nem da do outro lado no reparo desse daqui mesmo, porque acaba sendo uma economia porca. Então a gente vai agora lá no SEIC para ver se dá tempo dele fazer ainda hoje o serviço aqui pra gente. Aqui é o de fora, né? É. Tá. Bom, a gente já chegou aqui no SEIC, o seu Jaime tá mexendo aqui pra nós, e infelizmente essa peça aqui da manga que a gente comprou tá comprometida, porque aqui tá cônico. E aí o rolamento que vai escapar, né, seu Jaime? Vai correndo, né? Então aqui deveria estar igual aqui, deveria estar perpendicular, deveria estar uma superfície lisa para apoiar a arruela. Mas por que acontece isso? Porque anda folgado, seu Jaime? É porque anda folgado que acontece isso? Não, também. Anda folgado, aí ela começa a bater. Aí gasta o calço, tá. Os calços vai ficar tudo assim, como não sei aqui, as calças. Tá bom, então eu vou fazer o plano B agora. Ó, o calço fica cônico, não pode ser cônico. E ele vai aqui, né? Tá. Porque acabou, o rolamento correu e ela ficou. E aí ele fica batendo assim, né? Tá. Então agora a gente vai partir pro plano B. Eu vou buscar as outras mangas que a gente tirou do Fusquinha, porque essa peça aqui é igual. É igual, né, seu Jaime, dos 5 furos, isso aqui também, né? Mesma coisa? Também. Só muda a ponta mesmo, né? Tá. Então a gente vai buscar lá outra e esperar que a outra pelo menos não esteja cônica igual essa daqui. Bom, esse daqui é o original do Fusquinha do Pascoal. E aqui a gente nota que a bucha tá do rolamento, ela tá bem rente aqui e tá bem certinho. Aparentemente aqui não tá cônico. Claro, como a gente vai tirar essa bucha daqui do rolamento, isso daqui vai ser descartado. Eu fico triste porque na verdade essa manga de eixo, cuidado, faça um pouquinho. Essa manga de eixo tá tão boa e a gente só vai trocar mesmo por conta da utilização da roda de 4 furos, que eu tinha planos de dar para ela pro bola de fogo, mas agora não vai mais ser possível. Então eu vou desmontar o máximo que eu puder aqui para facilitar o trabalho lá do seu Jaime. Embaixo tem 2 mortes. Ficou bom. O senhor tem que fazer esse corte. Quando troca, E esse corte segura o que, na verdade? corte para segurar isso aqui, ó. Tá. E aqui é o que? É uma borracha? Um plástico? Não, um anel de fibra, né? Tá. Então aí vai o anel de metal, de ferro e o de fibra. E na parte de baixo não vai nada? Na parte de baixo não.
Não, mas pode deixa ó. Ah, me sorria que você está passando. É barba aqui, tá vendo? Tô. Tá bom, beleza. Olha lá. Vou pegar uma menorzinha. Menorzinho. Vou virar ela pra ficar mais fácil também. Esse carro aqui tem os dois. Fica pior. Mas andando com ele, nossa, que ainda. Estiquei ele, vai ter que bater por 60 próximo. Bora na pista? Nossa, presta atenção. Pega ali, tem que não mudou o som. Oi? Esse furinho tem posição? Não, né? Não, aqui passa a graxa para um lado e para o outro. Tá. O sensor aqui, ó. Você não tirou aqui, você aqui, ó. Não sei se ele aciona com imã. Não sei. Você tá valendo. Vocês são mesmo, né, ué? Que não você colocar. Você joga freco na rua, hein? Já vai trabalhar. Coloca. Estão dando pino. Entendi. Ó, fica facinho. Quando aperta aqui, quando você aperta a cambagem aqui, ela ajusta. Entendi. A capa ajusta. Fica assim. Certinho. Pronto, a do lado direita já está ajustada. Eu só pedi para o seu Jaime não colocar a graxa, que depois a gente engraxa lá em casa e finaliza. Agora a gente vai deixar ele em paz para ele fazer o lado esquerdo. Bom, então a gente deixou o seu Jaime montar em paz a segunda manga de eixo. Tá legal? E agora tá tudo prontinho para a gente fazer a montagem, que a gente só vai poder fazer no vídeo da semana que vem. Então eu agradeço de novo o meu amigo Seiki por ter aberto as portas da oficina para que a gente pudesse mostrar parte desse serviço para vocês. E agradeço ao Jaime também por
por toda a paciência que ele sempre tem com a gente. E muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem, onde eu espero que a gente consiga finalizar essa montagem. Muito obrigado.